Fala pessoal, sou o Lealdo aqui, seu Nerd Professor, ou seu professor nerd, você decide. E hoje vamos para a análise do episódio 2 da temporada 2 de A Roda do Tempo, a série da Amazon que tá bombando, já chegou para nós com 3 episódios e aqui no canal eu já fiz as primeiras impressões e a review do episódio 1, mas tem muito mais coisas sobre A Roda do Tempo aqui. Tem toda a review da primeira temporada, tem episódio por episódio da primeira temporada, tem coisas extras, por exemplo, quem são os abandonados, sobre o mapa. Galera, agora na segunda temporada a gente está conhecendo muito mais desse mundo de A Roda do Tempo. Então assim, o mapa ele é complexo, ele é grande, tem muita coisa. Agora vocês vão ouvir falar de outros nomes, Cairhien, Ilian, Faldara, tem um monte de lugar e para você conhecer todos eles tem vídeo aqui no canal também, tá na descrição, tá no card, tá em todo lugar. Mas vamos lá para a análise do episódio 2, Desconhecidos e Amigos. E antes disso, hora do like. Clica no like, clica no gostei, ajuda pra caramba aqui o canal, pessoal. Preciso atingir as metas do YouTube, pessoal, e eu conto com vocês para isso. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, compartilhe esse vídeo lá nos grupos de vocês, nos grupos de amigos, para todo lado, no grupo da família, manda para todo mundo, no Face, no Insta. Manda esse vídeo para todo mundo pra gente trazer mais gente pra Roda do Tempo. O que você tá achando? Eu sinceramente tô achando muito bom, tô gostando bastante, tô gostando mais da segunda do que eu gostei da primeira temporada. Então vamos para essa análise. O episódio Desconhecidos e Amigos traz a introdução de alguns personagens, pessoal. E já no primeiro momento nós vamos ver a introdução da Selene. Ela vai estar ali com o Randy, a gente vê o Randy sonhando. Isso é bem comum agora dentro da roda, ele vai estar sempre envolto com a loucura, com essa questão dele estar ou não enlouquecendo, da mácula do tenebroso, e uma das coisas com que ele mais sonha é isso, é ele matando os amigos. Então isso é bem comum e a gente vê isso acontecendo aqui, ele mata ali todo mundo no sonho e ele acorda com a Selene. Quem é Selene? De onde ela veio? Ainda não sabemos, pelo menos a série não explicou. Quem lê os livros já sabe, né? Mas não vamos dar spoilers aqui. Aham, sei. Descobrimos então que a gente está em Cairhien, um dos grandes reinos desse mundo da Roda do Tempo. É em Cairhien que o jogo das casas é mais complexo. Se você não sabe o que é o jogo das casas, pede aqui embaixo que eu faça um vídeo, porque olha, só sobre o jogo das casas dá para fazer um vídeo completo. Se você pedir, eu faço, tá? E Randy está trabalhando num manicômio. Por que ele está ali? No primeiro momento a gente fica pensando, bom, ele deve estar ali para tentar entender um pouco sobre a loucura. Pelo menos é isso que passa, porque ele encontra um antigo soldado que lutou na Guerra dos Aiel, inclusive ele fica falando que ele é um Aiel e ele acha estranho nisso, e esse soldado também é um mestre espadachim. Ele fala sobre a lâmina que ele perdeu, a espada com a marca da garça, que é igual à espada do pai do Randy. Para quem não sabe, o autor é um mestre espadachim, ele lutou na Guerra dos Aiel. Lá no 7º episódio da primeira temporada a gente vê isso, ele ajuda a mãe do Randy a dar à luz, ela morre e ele então leva o Randy, ele adota o Randy. E ele desiste então de ser um soldado para poder criar o Randy. Mas aqui a gente fica naquela, será que o Randy tá ali para falar com esse cara, para ele ensiná-lo a utilizar a espada? Pelo menos é o que parece. Nos livros, quem ensina o Randy toda aquela questão das formas da espada, como ele vai ser um lutador, é o Lan. E aqui isso não está acontecendo. Cortaram bastante essa parte onde a Moiraine vai instruir o Randy nas questões do jogo das casas e o Lan vai instruir o Randy como ser um espadachim. Isso foi totalmente cortado no livro, isso leva muito tempo, tá? Mas aqui eles tiraram totalmente fora. Inclusive, a gente vai ver uma mudança muito grande com relação ao Lan e a Moiraine, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas falando no Lan e na Moiraine, temos a Verin e a Délias, que agora está confirmado que são irmãs na série. Como eu falei lá na análise da primeira temporada, nos livros nós temos a Délias e nós temos a Vandene, que é a irmã da Délias. A delas é uma marrom e a Vandene é uma verde. Aqui, Verin e a delas são irmãs. A Verin existe nos livros, mas ela não é irmã da delas. Tudo bem, não tem problema, juntaram duas personagens ali, tá tranquilo, dá pra seguir assim sem problema nenhum. E a Moiraine e o Lan ainda estão desincronizados, tá? A Moiraine não quer mais saber do Lan perto dela e o Lan quer ficar perto da Moiraine. Aqui vale a pena a gente levantar essa situação, porque ela é muito estúpida com ele, exatamente para tentar empurrar ele. É como se ela estivesse tentando dar uma pedrada no cachorro que está seguindo ela. Basicamente é isso. Mais na frente a gente vai ver que isso mudou muito a história com relação aos livros, mas eu vou continuar e depois eu volto nisso. Porque na cena seguinte a gente vai ver o Elias rastreando para os Soldaranos, para o Perrin e o Loial, que ele é chamado de construtor. Para quem não entendeu ainda o que significa, por que falam tanto para o Loial construtor, é que os Ogier
a raça do Loyal, eles logo depois da ruptura do mundo ficaram perdidos sem os seus pousos. Então eles vão auxiliar na construção das grandes cidades. Então, a Torre Branca, Caemlyn, Cairhien e várias outras cidades foram construídas pelos Ogier. Inclusive, isso é muito comum nas cidades grandes, os Ogier virem para ajudar nas reconstruções. Quando o Loyal foi perseguido lá na primeira temporada, lembra que ele disse que foi perseguido pelo pessoal de Tar Valon? Isso não era bem comum, porque essas cidades maiores conhecem Ogiers. Se ele tivesse falado que foi perseguido numa cidadezinha como Dois Rios, até tudo bem, dá pra pegar, dá pra aceitar. Mas em Tar Valon ele era conhecido, não ele Loyal, mas os Ogiers são conhecidos, eles volta e meia aparecem lá pra fazer alguma reconstrução. E é por isso que eles chamam ele então de construtor. A raça dos Ogier é muito bem quista, muito bem vista, por ser os construtores. E aqui a gente vai ver o Perrin usando a espada. Isso me chama atenção, porque depois que ele passa ali pelo caminho da folha, ele não vai utilizar uma espada. Ele vai utilizar arma sim, ele usa um martelo e usa um machado, que mostra a dualidade entre o ferreiro Perrin com o martelo e o guerreiro Perrin, o Lorde Perrin, que mais tarde ele vai se tornar utilizando o machado. Mas espada ele não usa, mas tudo bem, também não atrapalha a história. E ali ele vai ver o passado a partir da sua visão de lobo, que é uma questão interessante. Então ele não sabe como isso está acontecendo, por que isso está acontecendo, mas o Elaia sabe e ele acaba ofendendo o Elias. Ele acha que o Elias está fazendo isso com ele, mas não é. E a gente vai ver a construção e o desenvolvimento desses dois durante esses próximos episódios, até o Perrin aceitar quem ele é mesmo e aceitar que ele faz parte dessa matilha de lobos. Mas a cena do desvanecido pendurado é muito legal. Ele tá ali pendurado, alguém fez aquilo com ele e foi para Danfain. Gente, eu disse, o Padan Fain, ele tá num patamar diferente. Nos livros, pessoal, o Padan Fain vai fazer isso com um desvanecido, mas só depois que ele está de posse da adaga de Shadar Logoth, que vai mudá-lo por dentro. Nesse momento ele ainda não pegou a adaga, pelo menos não parece ter pego a adaga, que está lá em Tar Valon, então não faz muito sentido. Então, como ele consegue fazer isso não foi explicado aí nesses episódios. Vamos continuar assistindo para ver se vai ter essa explicação. Voltando para a torre, nós vamos ver que a Liandrin vai começar a tutoriar a Nynaeve. Ela leva ela para ver uma seita que está curando uma menina que teve aquela mesma febre que a Egwene teve e a Nynaeve curou sem saber como tinha curado. Aqui ela mostra para a Nynaeve para que ela fique interessada nessa questão da cura, porque é isso que leva ela a continuar tentando se tornar uma Aes Sedai. E é interessante a gente ver a Liandrin se apegando a Nynaeve desse jeito. Por causa, claro, ela fala que é por causa do poder, que ela é muito poderosa, mas a Liandrin tenta muito levar a Nynaeve. Ela tenta até mesmo recrutar ela para as vermelhas. Aqui eu achei interessante o vestido da seita. Nos livros, aquelas cores que a gente vê na manga dela aqui estão na barra das saias. Faz sentido levar para manga? Faz, porque a gente não vê a barra das saias o tempo todo de uma seita, das mulheres ali. Mas as mangas a gente vê, então... Como eu disse, mudaram muitas coisas com relação a essas pequenas coisas e ficou melhor, porque fica mais visual, fica mais fácil de enxergar. Então, no caso, a barra da saia das aceitas, ela tem as 7 cores das Ajás. Aqui não, aqui está nas mangas. Boa alteração, ficou legal. E a Liandrin, então, é ela quem vai falar com as outras Aes Sedai para que a Nynaeve saia de novice e se torne uma seita. E aqui ficou dito que ela vai fazer isso porque a Liandrin não pode treinar noviças. Então ela precisa que a Nynaeve se torne uma seita para poder treinar ela. Isso, né, nos livros não encaixa igual, mas aqui fez sentido para a estrutura da obra. Então são pequenas mudanças que estão valendo. Então, como eu disse, essa segunda temporada tem algumas mudanças que estão mais interessantes, que estão encaixando na obra. Algumas nem tanto, mas essa aqui tá legal. E aí ela vai tentar convencer a Sherian, que é a mestre das noviças, de que a Nynaeve está pronta. A Alanna é totalmente contra, ela não quer saber disso e é a Alanna quem está treinando as noviças nesse momento. No momento em que a Alanna está conversando com a Sherian, a gente vê os guardiões se metendo demais nesse momento. Isso é uma coisa que daí já não encaixa, tá? Já não gostei disso. Os guardiões das Aes Sedai, eles são muito importantes e tal, mas eles não se metem nas conversas das Aes Sedai. Eles sabem o lugar deles. O lugar deles é ser os músculos que defendem as Aes Sedai. Ponto. Nada de ficar se metendo na política delas, tentando convencer uma outra Aes Sedai. Não. Eles não fazem isso. Depois nós vamos ver a Liandrin falando com o Mat, que parece bem.
mas ainda é um prisioneiro. Nos livros ele não é um prisioneiro, ele não pode sair da torre, depois ele não pode sair de Tar Valon, mas ele não é um prisioneiro, e ele tá sob a custódia das Amarelas. Aqui ele tá sob a custódia da Liandrin, foi a Moiraine que mandou mesmo. E aí a gente vai ver o encontro do Mat com a Min. Ele tá tentando escapar, mas não consegue escapar porque ele dá em outra cela. E quem tá presa lá? A Min, que foi presa pela Liandrin também, porque ela escapou lá de Shenar, lá de Faldara, e veio parar em Tar Valon. Cara, é longe o caminho, hein? O caminho é muito longe, ela deve ter andado bastante para chegar ali. E o interessante é que aqui a gente vê o Mat sendo o Mat. Eu gostei muito da forma como o ator começou a se tornar o Mat, porque antes a gente já tinha visto ele sentado ali, meio triste. Agora ele levanta, ele não, não quero isso aí. Aí ele pega displicentemente, ele começa a fazer as coisas tudo por baixo dos panos. Depois a estrutura dele conversando com a Min vai ser legal, vai ser interessante essa relação entre os dois, e é o Mat mesmo. E ainda na torre nós vamos ver a chegada da Elayne. Gente, ali quando eu tava assistindo, eu fiquei meio irritado. E ela chega com um monte de coisa, e ela vai pendurar quadro, e vai botar coisas bonitas na sua sala, lá no seu quarto e tal. Gente, eu fiquei assim, caramba, isso não funciona. Não, na torre não, isso não existe. Noviça, não importa se você é rainha, se você é uma nobreza, se você é uma simples camponesa, todo mundo é igual ali como noviça, todas elas são iguais. Isso é bem muito focado dentro do livro. Eu digo, será que eles vão fazer isso? Aí eles iam me desconectar. Mas depois a gente descobre que não, que isso foi um subterfúgio para mostrar exatamente isso, que todo mundo é igual, porque mais tarde a Sheriff vai chegar e vai dizer assim, ó, quem foi que autorizou tudo isso aqui a entrar? E aí a Elayne vai dizer que a Sheriff fica muito doida da vida e força a Elayne então a contar quem foi. E a Elayne mostra então a sua honra como filha herdeira, ela não conta, e ela assume para ela toda a responsabilidade. Inclusive ela vai passar 3 meses levando varada nas costas da Sheriff, e isso é bem normal também enquanto ela estiver na torre. E uma coisa que está muito legal também aqui é a ambientação das pequenas cidades, das pequenas vilas. Nós vamos ver ali de novo o Elyas e o Perrin conversando, eles chegando naquela vila que vai ser atacada pelo Seanchan, e a gente vai ver toda essa construção, a gente já fala sobre isso. E eu gostei da ambientação, gente, a ambientação tá muito legal, pessoal. Tanto da fotografia quanto dos cenários estão de parabéns, e tá muito grandioso a obra. A gente vai ver depois Cairhien também, ela tá bem grandiosa, tá muito bonito, o CGI tá legal pra caramba. E aqui a gente sabe que a Averin sabe muito mais do que a Moiraine achava que ela sabia. Ela sabe sobre a busca pelo dragão, e ela sabe que um dos 5 de Dois Rios é o dragão, então a gente vai ver ali a Averin acabando por fazer parte desse grupinho da Moiraine. Uma cena que eu fiquei, quando eu vi a primeira vez, meio assim, digo, meu Deus, o que o Hunt tá fazendo? Primeiro ele tá lá vendo sobre a loucura, e aí do nada ele ataca aquele cara chatinho que incomoda, né? Sempre tem um cara chato nesses manicômios assim, né? Nos filmes, nas séries. Tem aquele enfermeiro que fica fazendo bullying com o coitado do interno. Mas aqui ele ataca o cara e o poder perpassa ele não consegue controlar o poder. E eu fiquei dizendo assim, poxa, o cara só tá extravasando a raiva. Mas é muito mais do que isso. Na verdade, o Randy tinha todo um plano arquitetado para poder encontrar com o Logain. Isso me chamou a atenção. Por que ele saiu de Tar Valon e foi para Cairhien? Que nem sequer era a cidade dele, né? O Logain é de Ghealdan, ele podia ter ido para lá. Claro que se ele fosse para Ghealdan, ele seria morto por crimes contra o Estado. Mas aí ele tá em Cairhien e não na torre. Faz sentido isso? Faz sentido para que o Randy possa encontrar ele, só. E aqui que vem uma questão que eu vou levantar. Quem ensina ele a utilizar o poder nos livros é um abandonado, Asmodin. O Asmodin é um abandonado que está junto com um grupo de comerciantes lá no deserto Aiel, que é onde o Randy vai encontrar com a Selene, e o Asmodin está se fingindo de bardo. Na verdade ele é um bardo, falei sobre ele aqui nos vídeos sobre os abandonados, e ele é o abandonado mais fraquinho de todos. O Randy blinda ele e obriga esse cara a ensiná-lo a usar o poder. Aqui isso não vai acontecer, então o Asmodin está fora. A gente sabe que de 13 nós vamos ter no máximo 8 abandonados aparecendo. O Asmodin então é um que já está totalmente fora, até porque na história ele só serve como professor do Randy mesmo. Quem vai fazer esse papel provavelmente vai ser o Logain. Agora, nós temos um outro personagem muito importante, que é o Masrin Taim, que eu não sei se vai aparecer e se ele de repente vai ser incorporado pelo Logain também. Lá na frente dos livros a gente vê que Masrin Taim e Logain são opostos, né? Eles vão até ter essa diferença entre eles, mas será que ele vai aparecer aqui? No primeiro episódio da segunda temporada há uma referência a um novo falso dragão sendo autoproclamado.
nos livros seria o Masreen Taim. Será que é ele? Vamos, né, acompanhar para ver se ele vai aparecer ou não. Mas a gente já sabe que aqui o Asmodin desapareceu, ele não vai surgir, até porque já temos ali a Selene, ela já está com o Rand, não foi lá no Deserto El que eles se conheceram. Um pouquinho mais sobre a ligação entre Gwyn e Elaine, que ela vai sendo construída aqui, a amizade entre elas. Pouco antes da Elaine levar aquele xingão da Sherian, é a Gwyn tentando apresentar para ela a torre. Só que daí a gente descobre que a Elaine, na verdade, já viveu 6 verões na torre, ela já esteve ali, ela conhece a torre muito mais do que a própria Gwyn. E nós temos aquela cena da Nynaeve seguindo a Liandrin, que me chamou a atenção até que ela chega a um moribundo. E quem é esse homem moribundo? A Moiraine fez uma referência a ele na primeira temporada, né? Ela ameaçou a Liandrin de que ia fazer isso, e por isso que a Liandrin está fazendo algumas coisas que a Moiraine está mandando. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês para isso, porque a Liandrin ela é importante por um outro caminho. Será que eles vão seguir esse caminho? A Liandrin nos livros faz parte da Já Negra. Será que ela vai fazer parte dessa Já Negra aqui? Até o momento nem sequer foi comentada a existência de uma Já Negra. Pode ser que ela não apareça. Outra personagem que não apareceu até agora foi a Elaida, que é uma irmã vermelha, e ela é a conselheira da Morgase, a rainha de Andor, que é a mãe da Elaine e que mais tarde vai ser importante. Mas daí nada da Elaida. Pode ser que eles transformem a Liandrin em Elaida, entendeu? Eles juntarem esses dois personagens. Mas esse homem que tá ali, ela chama de meu amor e depois chama de meu menino. Então quem é ele? Eu acho que seja o filho dela. Até porque um pouco antes, nesse episódio, ela fala com a Nynaeve e diz que o poder permite que as mulheres vivam muito mais, séculos até. E a gente sabe que isso é normal. A Katsuane, que aparece nos livros depois, ela é a irmã mais velha e ela tem mais de 400 anos. Então nós sabemos que isso acontece. Então aquele homem velho e moribundo pode sim ser o filho da Liandrin. Por que não? E nós vemos aqui uma questão bem interessante, que é a história do Lan e da Moiraine. Como eles se conheceram, como é que eles vão se tornar Aes Sedai Guardião. Agora, chamou a atenção a mim ter contado para o Mat muito facilmente quem ela é, né, o que ela consegue fazer. Isso pode ter a ver com ele ser Taveren, isso é muito normal nos livros. Os Taveren vão e as pessoas acabam fazendo coisas que eles querem sem sequer se dar conta disso. Isso é uma forma como o Taveren muda o padrão, eles moldam o padrão sem querer, só por estarem ali. E o Mat, o Perrin e o Rand são Taverens muito fortes. Mas também pode ser por outra coisa que a gente vai descobrir só lá no final do 3º episódio. O que chama atenção é que o Mat é o Mat. Então ele diz assim, ó, não me interesso. Se não for para me dizer como eu saio daqui, não me interesso com as tuas visões. Não quero saber o que o futuro me reserva. E esse é o Mat. Só que ela tem uma visão do Mat atacando o Rand com uma adaga. Pode ser a adaga de Shadar Logoth. Não tenho certeza. As visões da Min sempre acontecem. Pelo menos nos livros. Será que vai acontecer aqui? Pode ser que o Mat ataque o Rand em algum momento. Olha só, durante uma das batalhas para libertar Falme, lá no finalzinho do livro 2, o Rand é ferido pelo Ishamael. E aquela ferida nunca cicatriza, ela vai durar para sempre nele, ele vai estar sempre com aquela cicatriz, sempre com dor naquilo lá, sempre vai estar abrindo. Isso vai ser um constante na série, ninguém consegue curar aquilo. Pode ser que eles substituam a luta com o Ishamael nesse momento por um ataque do Mat com a adaga de Shadar Logoth, criando então uma verdadeira cicatriz. Porque o Rand também vai ser atacado, mas pelo Padan Fain com a adaga de Shadar Logoth. Então eles podem mudar ali essa questão, porque algumas coisas que eles mudaram lá na primeira temporada não dá mais para alterar. Então eles vão precisar ir adaptando. Agora, a conversa do Rand com a Selene ali, que ela aceita ser uma espécie de fuga para ele, né? Ela diz que ele faz ela se lembrar do amor passado, que a gente sabe que é o Liusterin, e enquanto que ele diz que quer ficar com ela para esquecer o amor. Então ela aceita isso. Gente, isso não faz o menor sentido, porque essa não é a personalidade dessa personagem. Essa personagem é completamente dominante, ela é uma personagem extremamente ciumenta, tá? Ela não aceita de maneira nenhuma outra pessoa na mente do dragão, ela não é assim, não faz sentido. Depois ela vai mostrar um pouco mais dessa fúria, quando ele deixa ela lá no 3º episódio, que eu vou falar pra vocês depois. Mas não gostei dela ter aceitado isso. Mesmo quando eles estão começando a se conhecer e tal, isso não acontece. E aí nós vamos ver que a Nynaeve vai aceitar, fazer o teste para aceita, mas esse teste só aparece no 3º episódio. O que a gente vai ver agora, sim, é a Moiraine
mandando o Lan embora definitivamente. E a Alana viajou. Para que ela viajou? Para buscar o Lan. Literalmente, a Moraine diz para ela que levasse o Lan, nem que fosse a força. E ela vai levar o Lan embora. Isso é importante lá no terceiro episódio também isso. Mas olha só, nos livros o que acontece? Vamos para spoilers aqui. Porque a ideia do canal é essa, fazer uma análise da série comparando com os livros, tá? Então é isso que eu tô fazendo aqui. Então o pessoal já foi ali falar, ele fica falando toda hora sobre isso, mas é esse o intuito mesmo do vídeo, tá, pessoal? Eu estou aqui para fazer uma comparação. Então o que acontece nos livros é que a Moraine e a Lanfear vão ter uma batalha, a Moraine vai acabar morrendo e o Lan vai ficar sem o elo. Quando o Guardião fica sem o elo, ele normalmente vai tentar vingar a sua Aes Sedai e acaba morrendo. E a Moraine não queria que acontecesse por causa do contato entre o Lan e a Nynaeve. E então o que ela faz? Antes dela morrer, ela passa o elo dela para a Alanna. Então o Lan acaba ficando como guardião da Alanna, um terceiro guardião para a Alanna. E aí ele vai, né, seguir correndo até chegar na Alanna, porque ele precisa fazer isso. Ele é obrigado a fazer isso, ele quase fica louco tentando fazer isso, para no final a Alanna então acabar passando o elo para Nynaeve. Eu acho que eles não querem matar a Moraine, até porque a Rosamund Pike é uma baita de uma atriz, ela tá carregando, né, boa parte da questão dramática nas próprias costas da série, e eu tô gostando muito dela ali, então acho que eles não querem tirar ela da série tão cedo, e ela teria que sair para morrer, então acho que ela não vai morrer, por isso que ela tá blindada, e isso vai acontecer com uma sequência de fatos que vão mudando a história, tá, pessoal? Então a Alanna já está com o Lan, provavelmente não tá com o elo, porque não foi falado que ela passou o elo, até porque ela não teria como, e a Alanna vai levar o Lan, então, para Tar Valon, onde ele vai acabar ficando com a Nynaeve, e acredito que vai se tornar o guardião da Nynaeve, até porque isso é o que acontece nos livros. Como eu disse na análise do primeiro episódio, a Nynaeve é uma bravia, ela tem um bloqueio, e esse bloqueio só é quebrado depois, quando ela quase morre, e acaba salvando até mesmo ali, o Lan salva ela e tal. Então a gente vai ver isso mais cedo na série do que acontece nos livros. E a Moraine, então, ela vai continuar na série, fazendo o papel de outras Aes Sedai. E até uma questão que também vai ter spoilers aqui, falei que tem bastante spoilers. A Elaida, que é uma vermelha e que ela é a conselheira da Morgase, que é a mãe da Elaine, vejam só quanta coisa, ela dá um golpe dentro da torre e derruba a Siuan Sanche e a sua curadora das crônicas. As duas acabam sendo estancadas e mais tarde elas são curadas pela Nynaeve. Então eu acho que isso não vai acontecer. Provavelmente isso não vai acontecer. Alguma outra coisa deve acontecer com relação a isso, porque essa cura deve ir para a Moraine. Eu acho que a Nynaeve vai acabar curando a Moraine em algum momento do estancamento que o Ishamael fez. E eu acho que são essas mudanças que estão acontecendo. Inclusive, eu acredito que a Elaida nem vai aparecer na série. Eu acho que a Liandrin vai fazer o papel da Elaida. Isso para quê? Para economizar, pessoal. Realmente, essa é a verdade. Economiza cachê, assim como eles fizeram com a Verin e com a Vandene, juntaram numa personagem só. Assim como eles fizeram com o Logain e o Asmodin, que vai fazer um personagem só. O Logain vai ser o Logain e vai ser também o tutor do Randy, ele que vai ensinar o Randy a usar o poder. Isso é o Asmodin que faz. E eu vou trazer para vocês aqui, como eu disse, um vídeo só sobre quais são os abandonados que vão aparecer e quais abandonados não vão aparecer e como eles vão fazer parte desses outros, tá? Se liga aqui no canal e tá inscrito com o sino das notificações para receber esse vídeo também. Uma coisa que me chama a atenção nesse episódio, aqui tem momentos que tá muito escuro. Eu entendo que realmente é escuro e a adaptação tá muito boa, né? Quando eles estão no escuro é vela mesmo ali, mas tá muito escuro. Dá um pouquinho mais de cor, gente, dá um pouquinho mais de brilho, melhora um pouquinho a visão pra gente poder enxergar. E a gente vai ver pela primeira vez a Moraine falando sobre o Ishamael. E ela confessa então que aquele não era o Tenebroso, era o Ishamael, e que ela já sabia disso. E ela conta sobre os selos que estavam fechando os abandonados e como o Ishamael agora está indo atrás para libertar os abandonados colegas dele. E aí ela fala pro Lan que ela não contou tudo para ele, que o Hunt estava vivo, toda aquela coisa, até que a Alanna surge e leva o Lan embora, que mais tarde vai acabar indo para Nynaeve, e a gente vai ver no terceiro episódio que isso é bem importante. E tem uma pegadinha nessa história, hein? E nós vamos ver a batalha contra o Seanchan. O Perrin e o pessoal de Shenar estão descansando naquela cidade quando eles são atacados pelo Seanchan e capturados. A batalha é muito legal, tem muita luta ali, até que as Damani chegam. As Damani então são mulheres que são capazes de canalizar e elas são as encolaradas, elas usam um colar. Aqui no livro elas estão usando uma espécie de buçal na boca, né, para não falarem.
não faz diferença também, tá bem interessante a forma como elas são controladas pela Sul'Dan, que são aquelas mulheres que fazem os movimentos antes delas, porque elas só conseguem utilizar o poder se a Sul'Dan permitir, se a Sul'Dan pedir que ela utilize o poder, tá? Então é um processo de controle dessas mulheres que o Seanchan fazem, né? Tem toda uma construção sobre isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Seanchan e vou trazer aqui para vocês. E no finalzinho ali a gente então acaba descobrindo o que o Randy realmente queria, que era encontrar o Logain, que vai fazer então essa parte de ser o treinador dele. E esse foi o segundo episódio que pra mim tá muito bom, tá melhor do que a primeira temporada. Apesar do pessoal tá falando que o ritmo tá um pouco lento, eu acho que tá interessante. Eu quero saber da sua opinião. Tá sendo agradável? A série tá indo bem? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo pra gente espalhar pra muita gente sobre a Roda do Tempo. Lembrando que a gente precisa que mais gente veja para que a Intrínseca sinta-se mais influenciada a publicar o livro 9, quem sabe ainda esse ano ou no início do ano que vem. E se você ainda não leu os livros, eu vou deixar um link aqui na descrição com todos eles para você adquirir lá pela Amazon, que agora tá com promoção exatamente por causa da série que saiu. Então clica aqui, compra por aqui que você ajuda o canal. Um forte abraço e se cuida.